Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai estudar as medidas de comprimento e no livro de vocês isso está na página 133, certo? Então, vamos lá. Nós vamos fazer aqui todas as unidades e medidas de comprimento que nós conhecemos, tá? Então, olha só. A unidade de medida de comprimento mais utilizada é o metro, certo? Daí o metro tem os seus múltiplos e os seus submúltiplos, certo? Então aqui, vamos colocar aqui, ó, olha só, metro, decímetro, centímetro, milímetro. E temos os múltiplos de metro, que são o decâmetro, hectômetro e quilômetro. Certo? Então, essas são as unidades de medidas de comprimento. Certinho, pessoal? Tá legal? Então, nesse caso, as mais utilizadas são milímetro, centímetro, metro e quilômetro. Essas são as mais utilizadas. Agora, qual é a característica principal em relação a todas elas? Todas elas ligam-se entre si por múltiplos de 10. Olha só então. Se eu quero transformar de quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 10. Se eu quero transformar de hectômetro para decâmetro, eu multiplico por 10. De decâmetro para metro, eu multiplico por 10. Eu sempre vou multiplicando por 10 à medida que eu vou passando de uma unidade para outra. Certo? Sempre multiplico por 10. Se nós estamos indo nesse sentido. No sentido contrário, a gente vai dividir por 10. Certo? Aqui a gente divide por 10. De milímetro para centímetro, eu divido por 10. De centímetro para decímetro, eu divido por 10. De decímetro para metro, eu divido por 10. De metro para decâmetro, eu divido por 10. De decâmetro para hectômetro, eu divido por 10. E de hectômetro para quilômetro, eu divido por 10. Certo? Por isso, nós vamos pegar e trabalhar apenas com as principais unidades: quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Então, nós podemos dizer o seguinte: 1 quilômetro tem 1000 metros. Certo? 1 metro tem 100 centímetros. E 1 metro tem 1000 milímetros. Certinho, pessoal? Então, dessa maneira que nós vamos transformar as medidas de comprimento. Vejam, sempre a minha referência é o metro, que é a unidade num sistema internacional que nós conhecemos, certo? Existe um sistema internacional de unidades. Então, por exemplo, para medidas de comprimento é o metro, para medida de temperatura, para medida de volume é o metro cúbico, certo? Sempre temos unidades do sistema internacional para trabalhar. E a nossa unidade é o metro, certo? O metro vai ser a nossa referência para transformações entre as medidas de comprimento. Então, 1 quilômetro são 1000 metros, 1 metro são 100 centímetros e 1 metro são 1000 milímetros. Certinho, pessoal? Tá legal? Também podemos escrever o seguinte. Também podemos escrever que 1 metro é 1 sobre 1000 quilômetros. Certo? Ou
0,001 quilômetro. Nós podemos dizer também que 1 centímetro é 1/100 do metro, 1/100º de metro, ou seja, 0,01 metro. E 1 milímetro é 1/1000 metro, ou seja, 1 milésimo de metro, 0,001 metro. Certinho, pessoal? São essas as relações que nós temos entre as medidas de comprimento. Então, vamos fazer os exercícios que estão na página 133 até a página 138, para nós trabalharmos essas transformações. Vamos lá, então. Vamos lá, então, exercício número 16 da página 133 diz o seguinte: as unidades de medida de comprimento que mais utilizamos são... O que é km? km é quilômetro. Quilômetro. M é metro. cm é centímetro. E mm é milímetro. Certinho, pessoal? Então tá aí. As unidades de medida de comprimento que mais utilizamos são quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Complete as frases a seguir. 2 metros equivalem a 200 centímetros. É aquela história, né, que eu falei para vocês agora há pouco, que 1 metro tem 100 centímetros. Então, se eu quero transformar de metro para centímetro, eu vou multiplicar por 100, certo? De metro para centímetro, eu multiplico por 100, certo? 2 metros equivale a 200 centímetros. 8 metros equivale a quantos centímetros? Eu vou fazer 8 vezes 100. E 8 vezes 100 é 800. Então, equivalem a 800 centímetros. – 3,5 metros equivale a 350 centímetros. 5,6 metros equivalem a... Então, eu tenho que fazer 5,6 vezes 100. Então, vamos lembrar que a gente estudou. 1 zero elimina uma casa decimal, então fica 56, eliminando a casa decimal. Só que sobrou um outro zero. Esse zero terá que ser acrescentado. Então, zero acrescentando. Então, dá 560 centímetros. Certinho, pessoal? Ok? Vamos continuar, então, com os exercícios. Vamos lá. Número 18, pessoal, da página número 134 agora. Complete o quadro abaixo, transformando a unidade de medida dada para a unidade de medida indicada. Então, vamos lá. Altura em centímetro, 20. Altura em metro. Opa, eu vou ter que dividir o 20... Vou ter que dividir o 20 por 100. Porque agora eu estou transformando centímetro em metro. Eu vou pegar o 20 e vou dividir por 100. Um zero elimina um zero daqui. Eliminei. Ficou 2. Só que como estou dividindo por 10, esse zero significa acrescentar uma casa decimal. Então, eu coloco o 2 como sendo casa decimal e vai dar 0,2. Então, a altura em metro é 0,2 metro. Certinho? Mesma coisa, a altura em 40 centímetros da mochila. Vou dividir por 100.
um zero é eliminado com outro zero. Eu estou dividindo. E agora, como ficou dividido por 10, significa que eu vou ter que acrescentar uma casa decimal. Então, como eu não tenho nenhuma, eu fico com uma casa decimal. Eu fico com 0,4. Agora é o contrário. Tenho a altura em metro e quero em centímetros, certo? Então agora é o contrário. Eu vou pegar e vou multiplicar por 100. Agora é multiplicar por 100. E os dois zeros eliminam as duas casas decimais. Então vai ficar 75 centímetros. A porta tem 2,10 de altura. E eu vou multiplicar por 100. Como eu multipliquei por 100, isso significa que eu estou eliminando duas casas decimais. Então, o resultado será 210, pessoal. Certinho? Então está aí. Beleza? Então nós temos aqui o exercício número 18, pessoal. Vamos continuar com a página 135. Vamos lá. Outra transformação importante que nós devemos saber é a transformação de centímetro para milímetro e vice-versa, de milímetro para centímetro. Se eu vou transformar de centímetro para milímetro, pessoal, o que eu devo fazer? Eu vou multiplicar por 10. Então, por exemplo, 1 centímetro são 10 milímetros. Eu multiplico por 10 o valor. Se eu tenho 3,1 centímetro, se eu multiplicar por 10, eu vou ficar com 31 milímetros, certo? Sempre vou fazer dessa maneira. Eu vou multiplicar por 10 para transformar de centímetro para milímetro. E se eu vou pegar e transformar de milímetro para centímetro, eu divido por 10. Eu divido por 10. Certinho? Vou fazer uma divisão por 10. Então, por exemplo, 120 milímetros. Se eu dividir por 10, fica 12. 12 centímetros. 34 milímetros. Dividindo por 10, eu fico com uma casa decimal. Então, é 3,4 centímetros. Certo, pessoal? Então, uma outra transformação importante que nós temos, de centímetro para milímetro. Beleza? Então, olha que está falando 19. 0,5 centímetro equivale a 5 milímetros e 0,7 centímetro equivale a quanto? Se eu quero transformar de centímetro para milímetro, eu tenho que multiplicar por 10. Então é 0,7 multiplicado por 10. Esse zero vai eliminar a casa decimal, então vai ser 7. Certinho? Então vai ser 7 milímetros. Certinho, pessoal? Belezinha? Então vamos ao próximo exercício que nós temos na página 135. Complete o quadro abaixo transformando a unidade de medida dada para a unidade de medida indicada. 0,2 centímetro. Eu multiplico por 10, 0,2 vezes 10 para transformar em milímetro. Esse zero vai eliminar a casa decimal, então vai ficar 2. Certo? 0,8 centímetro. Então, 0,8 para transformar em milímetro, eu multiplico por 10. E isso vai dar 8 milímetros.
1,5 agora. 1,5 centímetro. Vou multiplicar por 10 para transformá-lo em milímetro. Multiplicando por 10, 10 vezes 1,5 vai dar 15, porque o zero elimina a casa decimal. Agora eu quero transformar de milímetro para centímetro. Então agora eu vou dividir por 10. Vou dividir por 10. Certinho? 24 dividido por 10, esse zero significa que eu tenho que acrescentar uma casa decimal. Como eu não tenho nenhuma, vai ficar com uma casa decimal, 2,4. Ok? Então é 2,4 centímetros a medida indicada. Belezinha, pessoal? Tudo bem? Vamos ao próximo exercício. Número 21 traz para nós o seguinte. Leia as questões abaixo e em seguida marque um X na resposta correta. Qual a unidade de medida que corresponde a 1/10 do centímetro? Ora, nós vimos agora há pouco que 1 milímetro, para transformar em centímetro, eu divido por 10. Eu divido por 10, certo? Então quer dizer que 1 milímetro é igual a 1/10 de centímetro. Certo, pessoal? Então, qual unidade corresponde a 1/10 do milímetro, do centímetro, desculpem, é o milímetro. Qual a unidade de medida que corresponde a 1/100º do metro? Nós vimos isso na parte teórica, quando eu mostrei para vocês que quando eu trabalhava com centímetros e metros, para pegar 1 centímetro e transformar em metro, eu teria que dividir por 100. Então, o centímetro é 1/100º do metro. Qual medida corresponde a 1 milésimo do metro? Ora, se é 1 milésimo, nós vimos na parte teórica que é 1 milímetro, certo? O milímetro é 1 milésimo do metro. Certinho, pessoal? Beleza? Então, vamos ao próximo exercício. Na página 137, nós temos o exercício 22, pessoal. Veja só. Então, 0,005 km equivale a 5 metros. 0,08 km equivale a quantos metros? Se eu quero transformar de quilômetro para metro, eu faço o quê? Multiplico por 1000. Então, nós temos que pegar 0,008 e multiplicar por 1000. Então, neste caso, esses 3 zeros vão eliminar as 3 casas decimais que nós temos aqui. Então, vai ficar 8. Então, equivale a 8 metros. Certinho? Beleza? Vamos então fazer agora o exercício número 23. Observe a placa de sinalização a seguir. Paraty, 24 km. Angra dos Reis, 118 km. Rio de Janeiro, 236 km. Agora complete o quadro abaixo. Bem, ele deu a distância em metros. Eu quero transformar em quilômetros. Eu faço o quê? Eu divido por 1000. 24.000. Eu vou dividir por 1000 para transformar de metro para quilômetro. Certo? Os 3 zeros cancelam-se entre si e fica 24 dividido por 1, que vai dar 24. Cada zero do 1000, como estou dividindo, eu cancelo um zero do número. Fica 24 quilômetros. Agora, 118 quilômetros, para transformar em metros, eu tenho que multiplicar por 1000. Ou seja, isso vai dar 118.000 metros.
E o mesmo se aplica ao 236. 236 vou multiplicar por 1000 para transformar em metros. E eu acrescento os 3 zeros, pessoal. 236 mil. Certinho? Então, são 236 mil metros a distância do Rio de Janeiro que está sendo colocado na placa de sinalização. Ok? Belezinha? Vamos então agora ao último exercício da aula de hoje. Exercício 24 fala o seguinte: completa as lacunas de modo a tornar verdadeiras as igualdades abaixo. 5 quilômetros são quantos metros? Bem, para transformar de quilômetro para metro, eu tenho que pegar e multiplicar por 1000. Então, isso vai dar 5.000 metros. Então, aqui, 5.000. Agora, eu quero transformar na letra B de metro para quilômetro. De metro para quilômetro, eu tenho que dividir por 1000. Cada zero vai eliminar um zero. E como vocês podem ver, os zeros eliminaram os 3 zeros do número e ficou 4. Então vai ser 4 quilômetros, pessoal. 4 quilômetros. Letra C. 6,7 quilômetros. Então 6,7 eu tenho que multiplicar por 1000 para transformar em quilômetro. Então, se eu multiplicar por 1000, um zero elimina a casa decimal, ou seja, vai ficar 67. Só que tem mais 2 zeros do número para colocar. Então, eu acrescento 2 zeros do número. Então, vai dar 6.700 metros. Agora, eu quero, na letra D, 8.600 metros transformar em quilômetros. Eu vou dividir por 1000. Se eu dividir por 1000, 2 zeros eliminam 2 zeros. Mas esse último zero significa que eu tenho que acrescentar uma casa decimal. Certo? Então, como eu vou ter que acrescentar uma casa decimal, ao invés de 86, vai ficar 8,6 quilômetros, pessoal. Letra E. 2.500 metros. Eu quero transformar em quilômetros. Novamente, eu divido por 1000. Novamente, 2 zeros vão eliminar os zeros que estão aqui. Mas o terceiro zero vai acontecer o que, pessoal? O terceiro zero faz com que eu tenha uma casa decimal. Então, eu tenho que acrescentar uma casa decimal. Como eu não tenho nenhuma casa decimal, eu vou ficar com uma. 2,5 quilômetros. Letra F. 380 metros. Para transformar em quilômetros, eu vou dividir por 1000. Um zero elimina com um zero. Mas eu ainda tenho que fazer 38 dividido por 100. Esses 2 zeros significam que eu tenho que acrescentar 2 casas decimais. Então eu pego 38, coloco 2 casas decimais nele e aqui eu tenho que preencher com zeros. Ou seja, 0,38 quilômetros. E para terminarmos, letra G, eu quero transformar 7,9 quilômetros em metros. Para transformar de quilômetro para metro, eu vou multiplicar por 1000. Um zero elimina a casa decimal, fica 79. Só que tem ainda 2 zeros. Esses 2 zeros têm que ser acrescentados ao número. Então, 0, 7.900 metros, pessoal. Aqui, quilômetros.
7.900 metros. Certinho? Muito obrigado pela atenção da aula de hoje. Faça a tarefa proposta e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!